família. Imagine a Covid, não podia ter visita e eu na UTI. 2 fatores, UTI e com Covid. Eu falei, Senhor, como dói você não poder ter uma visita. É muito dolorido. E você não poder andar usando fralda. Gente, imagine você bonzinho, daqui a pouco você está usando fralda. As pessoas te trocando. Enfermeiro, homem, te trocando. Nossa, que vergonha. Eu fiquei assim, morrendo de... Era tão constrangedor. Eu falei, meu Deus, como é difícil. Eu queria ir ao banheiro. Eles, não, pelo amor de Deus, você não pode levantar daqui. Eu levantava e caía, não tinha força mesmo. Uma falta de ar tão grande que vocês não têm noção. E ali eu comecei a orar, a falar com o Senhor. Falei, Senhor, eu estou entendendo o teu chamado. Eu não dava ouvido para a capelania hospitalar. E muita gente chegava em mim e falava assim, missionária, a gente faz a capelania prisional, mas missionária, eu tenho tanta vontade de fazer a capelania hospitalar. Ajuda a gente, missionária. Ajuda. Eu falei, ai, Senhor, né? E sempre dando jeitinho. Sempre me esquivando. E a partir daí eu comecei a entender o chamado de Deus na minha vida. E ali eu conversei com o Senhor, era final de ano. E ali eu tive vontade de comer muitas coisas. Aí eu queria melancia, eu queria morango, melão. E só vinha aquelas comidas secas, diferentes. Eu gosto muito de fruta, de legumes. E aí eu comecei a pensar nas presas, nos presos. Falei, nossa, como é difícil, né? Comecei a me colocar no lugar dos presos também. Falei, nossa, vontade de chupar uma melancia, uma coisa tão simples. Ninguém me dá uma melancia. Pleno final do ano. Aí os médicos, era dia 24. Isso quando eu já estava tendo uma melhorinha. Era o 6º dia da minha internação. Aí os médicos, chegar lá, vou comer um bolo Ferrero Rocher, vou comer não sei o quê, um churrascão. Eles trabalhando na UTI e falando, porque era a véspera do Natal. Né? E aí eu falei para o médico, doutor, não tem como o senhor me mandar para o quarto, eu não aguento mais ficar aqui na UTI, eu estou boa, eu estou recuperando bem. Né? Ele falou, opa, calma, não, ainda não, ainda não. E aí, resumindo, ali eu orei e falei com o Senhor, Senhor, eu queria apenas uma melancia, um melão, uma fruta, né? Senhor, me ajuda. Falei, Senhor, eu compreendo, eu me coloco no lugar dos presos. Como o pastor leu a palavra, né? Para a gente sentir como se estivesse preso com eles. Eu me coloquei ali no lugar daqueles presos. E também no lugar de uma pessoa acamada em um hospital. E aí, resumindo, o médico passou a falar, eu vou pensar no seu caso. E aí, para a glória de Deus, no dia 24, ele me mandou para o quarto. Eu estava na UTI, ele me mandou para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu conheci uma moça de 37 anos, ela não tinha os rins, e ela estava ali também se cuidando. Quando eu cheguei ali, eu já pude tomar um banho, ela me prestou um shampoo, me prestou um creme, um desodorante, enfim. Tomei aquele banho e passei o dia sentada numa cadeira, conversando com aquela moça, no dia 24. E agradecida a Deus, porque eu pude tomar um banho de chuveiro, eu tinha uma pessoa para me conversar, eu pude ir para o quarto, né? E eu pude ir lá ver as pessoas, tinha uma ala assim, toda de vidro, aí a gente olhava lá embaixo, a família visitando lá e mandando tchauzinho, era tudo. Sabe, as vizinhas, outros irmãos de igrejas que acenavam. Então, tudo isso traz motivação para as pessoas. Eu ali, observando e resumindo, eu conversando com aquela moça que estava internada, que me acolheu muito bem ali, ela era uma cigana. E ali ela pediu oração. Aí eu orei com ela, e ela fazia uns desenhos, grafite muito bonito. E aí ela fez um grafite do logo da Secretaria de Capelania. Ela fez esse logo aí. Não esse, um outro de canetinha, ficou perfeito. Depois eu mando para o pastor mostra para vocês. Não vai dar tempo de pôr muitas coisas, né? E para a gente não ficar cansativo aqui. Aí ela fez aquele desenho, orei com ela. Aí depois eu tive alta, para a glória de Deus. Naquele dia o médico passou e disse, como é que você está? Falei, eu estou bem. Ele falou, se eu te der alta hoje, tem alguém para te buscar? Eu tinha acabado de ir para o quarto, eu tinha saído da UTI. Gente, eu não dormi naquele quarto, eu saí da UTI, tomei um banho e tive alta, fui para casa, para a glória de Deus.
E aí eu tive a oportunidade de conhecer essa moça, de poder orar com ela, falar do amor de Jesus. Fizemos um propósito de 1 mês de oração em favor dela, da família dela. Aí a nossa igreja foi visitar a mãe dela, fizeram doação, que eles estavam precisando de imóveis. Olha como que Deus faz. E ali estava começando a capelania hospitalar. Eu, querendo ou não, já estava orando, já estava fazendo, a nossa equipe foi lá visitar a família dela. Eu não fui porque eu estava recuperando da Covid. Mas olha para vocês verem como é que o Senhor nos ensina, nós termos empatia, nos colocarmos no lugar do outro. É tão importante isso, a gente se colocar no lugar do outro. E quando a médica autorizou, teve um dia que a médica autorizou, olha, nós vamos fazer uma videochamada para o seu filho. Você quer ligar para quem? Eu falei, eu quero ligar para o meu filho Bruno, né? E aí ela ligou para o Bruno, uma videochamada. Gente, que alegria! Que alegria, depois de 6 dias, você poder falar com a sua família por uma videochamada. Mas que coisa gostosa, maravilhosa, que satisfação. Então, pensa na importância da igreja, de nós, fazermos algo por essa população. Imagina uma família passando por tribulações com um ente querido, entre a vida e a morte. Eu fiquei entre a vida e a morte. Nós estamos com um projeto em Barretos, que é assim, nós temos lá uma casa de acolhida da Igreja Adventista da Promessa. Eu acredito que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, eu estarei falando para vocês hoje. Existe uma casa de acolhida. Essa casa de acolhida tem 6, 7 apartamentos, e nesses 6, 7 apartamentos fica 5, 6 pessoas em cada quarto. Um quarto de mulheres, um quarto para homem. Eles ficam fazendo tratamento do câncer no Hospital do Amor, que é lá de Barretos, vocês já devem ter ouvido falar. E lá eles cuidam da parte espiritual dessas pessoas e também ajudam com o alimento. E nós temos visto ali um trabalho tão especial. As pessoas chegam ali tão assim sensibilizadas que vocês não têm noção. E a gente tem visto resultados. Pessoas já passaram pelas águas batismais. Olha que coisa linda. A igreja é aqui, como essa, por exemplo, e os quartos são ali, no mesmo quintal da igreja. É um projeto maravilhoso. Vocês orem por esse projeto. E através desse projeto, uma moça que é da capelania prisional, ela estava presa em Santana. Ela saiu do presídio de Santana e foi morar em Barreto. Ela morava em Barreto, na verdade. Ela saiu do presídio e voltou para a sua cidade. E ali ela começou a congregar na Igreja Adventista da Promessa. E ela começou a ajudar, ali o esposo dela também é um ex-presidiário, e ali eles participando do culto. Resumindo, hoje ela apoia o pastor Abner, que cuida dessa casa. Ela é o braço direito do pastor, ajuda ele nesse projeto. Ela tem assim uma facilidade de direcionar um culto, de ministrar uma oração, de acolher, de conversar, quando a pessoa está naquele momento choroso, difícil, enfim. E através dessa irmã, nós conseguimos, para a glória de Deus, mais um projeto numa casa de acolhida em Barreto, com 200 famílias. Pensa, a nossa casa de acolhida tem 22 famílias. E essa outra casa, que abriram portas para a gente fazer o culto evangelístico todos os sábados, às 16 horas, são para 200 famílias. E essas famílias, elas estão ali acolhidas por conta de crianças que estão fazendo o tratamento do câncer. E você imagine, tem uma ala que é só dos paliativos. Tem algumas casas que é mais assim, ela é adaptada para esses casos, para esses fins. Então, ali são pessoas paliativas que estão só aguardando o Senhor vir recolher. Agora, imagine Deus te colocando para estar fazendo culto ou estar dando um incentivo para essas pessoas. Vocês não têm noção de como é importante a nossa presença nesses lugares. Havia uma mulher, quando nós fomos lá inaugurar o projeto, uma mãe, ela falou assim para o pastor: pastor, ora pelo meu filho, porque o meu filho é paliativo, e ele já é um adolescente, 13 anos, e ele está me rejeitando como mãe, ele não está se alimentando direito, ele sente muitas dores, é um menino muito revoltado, por conta da situação.
Eles sabem, eles vivem ali entre eles, tem os psicólogos que vai orientando, enfim. E ele, inteligente, ele percebeu a situação dele. Então, ele descontava na mãe dele. Toda aquela frustração, aquela tristeza que ele sentia, ele descontava na mãe dele. E a mãe dele falava, gente, ora por mim, porque eu não sei como agradar o meu filho. Ele sente dores, eu não sei o que fazer. E aí a gente orou com ela, e ela disse assim, olha, eu vou louvar um hino. Ó, em meia dor, não é fácil, né? Mas ela se sentiu acolhida, ela falou, mesmo na dor, eu vou louvar para Deus, eu vou fazer uma apresentação aqui. Aí ela louvou, foi assim muito gostoso, né? A gente sentiu a presença de Deus, ali a gente se colocou no lugar dela. Resumindo, no dia seguinte, a assistente social de lá, nós congregamos no domingo na igreja e a assistente social contou, porque a irmã da nossa igreja é assistente social nessa casa de acolhida, onde tem essas 200 famílias, que é para criança. Aí ela contou, olha, depois da oração, o meu filho, ele pediu para mim fazer carne para ele, porque lá eles têm a casa, né, que é uma casa provisória. Ela fez a carne para ele, fazia dias que ele não tomava banho, ele tomou um banho e ele abraçou ela. Gente, olha só, através da nossa ida, a gente não fez nada, a gente só ficou à disposição de Deus. Porque como é que você vai falar para uma pessoa que está ali, entre a vida e a morte, o médico já condenou, o que você vai falar? Você vai dar um abraço, você vai cantar junto, você vai orar junto, não tem o que fazer. Não tem o que fazer a não ser isso. Mas Deus, Ele atua. Deus, Ele atua. A Rose, ela estava contando o Rojo, e fica de pé de novo, Rose. Já é a segunda vez que eu peço para ela. Essa é a Rose Bim. A Rose estava contando, pode sentar, obrigada, Rose. Ela estava contando hoje, que quando ela começou a ir para o presídio, no presídio a gente tem muitas pessoas assim capacitadas, que pregam, as pessoas que louvam, enfim. Aí eu falei, Rose, vamos ajudar a gente na capelania prisional, Rose? Aí Rose, mas eu não sei cantar, eu não sei fazer nada só, o que eu vou fazer lá? Aí a Rose, ela achou que não sabia fazer nada, né? E aí a Rose chegou lá no presídio, a única coisa que ela conseguia fazer era dar um abraço nas meninas. Existem regras que a gente fala que nem pode abraçar, né? Mas ali foi pelo Espírito Santo, o Senhor permitiu, e a Rose chegava ali, e ela abraçava as meninas. E teve um irmão que comentou assim, não está sendo gravado, não tem problema, né, Rose? Teve um irmão que falou assim, nossa, você não faz nada além de abraçar, Rose? Você não prega, você não canta. Aí a Rose, ai, Senhor, a Rose virou para o irmão e falou assim, irmão, eu não troco o meu abraço pela sua pregação, tá? Irmã revoltada, né, Rose? Mas é verdade, não é? Não é verdade? Quando irmão, você tem certeza que seu abraço é de Deus, que seu abraço vai salvar, que seu abraço vai trazer tranquilidade, paz, que você é farol de Cristo, que você é sacerdote de Cristo. Gente, precisa de mais alguma coisa, irmão? Não precisa, não é verdade? E a Rose tinha certeza. Ela falou, não sei cantar só, não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Aí ela abraçava. Aí, dali a pouco, a Rose estava ali com um grupinho de meninas, incentivando uma, incentivando outra. Resumindo, a Rose se tornou uma coordenadora de pavilhão, vai vendo? Líder de igreja, olha, dentro do presídio. A Rose se tornou uma líder de igreja. A Rose montou um grupo de louvor lá dentro com as meninas. Ela ensaiava as meninas. O que ela não conseguia, ela levava o pessoal que conseguia. E ali ela levava pregadores. Ela organizava o estudo, o discipulado das meninas. Era o pavilhão que mais cresceu. Era organizado, muito organizado. E aí a Rose ficou um período lá com a gente, aí depois abandonou, você acha? Que ingratidão, né, Rose? Aí a Rose abandonou nós. Aí o pessoal começou a observar. Na igreja, eu falo para vocês, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é bênção, né? Principalmente na nossa igreja. Aí a igreja começou a olhar a Rose e falou, nossa, que irmã talentosa, que irmã abençoada, vem aqui, Rose, participar com a gente, enfim. A Rose passou a ser a líder do grupo de mulheres da IAP de Guaianazes. Quase 200 mulheres, né, Rose? Vocês reuniam, né? Quase umas 100 e poucas mulheres. A Rose se tornou líder. 4 anos, você cuidou do projeto?
2 anos, né? Cuidou 2 anos do projeto de mulheres em Guaianazes. Uma bênção, um trabalho assim maravilhoso. Uma pessoa que eu não sei fazer nada, só um abraço. Vocês viram que bênção, né? Então, isso é maravilhoso. Deus ele vai desenvolvendo em nós os nossos talentos. Às vezes a gente não se permite, né, a ser usados pelo Senhor. Mas o Senhor, Ele quer desempenhar dentro de nós esses talentos. E a gente está aqui pronto para estar passando para vocês. Se o irmão puder colocar, não vai nem dar para passar a gente. Para a gente fazer a capelania hospitalar, se vocês tiverem realmente o interesse, eu vou deixar um material com o pastor Daniel. A gente pode marcar também o treinamento online, para a gente poder discutir as regras. Passa, por gentileza. A gente vai falar um pouquinho sobre... Não dá para ler? Vocês estão enxergando? Então, vocês enxergam bem. Mais uma coisa. Eu uso 26 graus, não enxergo quase nada. Só Jesus na causa, né? Eu vou tentar acompanhar aqui. Vamos lá. Um pouquinho da hospitalar. Daqui a pouco a gente fala. Vocês receberam no grupo de vocês esse material, pastor? Então, pastor, depois o senhor passa para eles. Eu passei para vocês todo esse material aqui, ó. Todo, tem bastante coisa e foi feito por nós, tá bom? Vamos lá. Eu vou pular a introdução. Depois vocês leem, vocês prometem ler a introdução? Eu vou tentar ser bem rápida, tá? Para a gente não ficar cansativo, para a gente falar um pouquinho sobre a capelania urbana. Olha só, o seu objetivo na capelania hospitalar é claro e nobre. O trabalho que você descreve envolve oferecer suporte espiritual a pessoas enfermas em ambientes de cuidados de saúde, como unidades hospitalares, postos de saúde, enfermarias. Este apoio é prestado por meio de visitas destinadas a proporcionar conforto e paz, frequentemente durante os momentos finais da vida dos pacientes. É notável que a empatia seja uma habilidade essencial para desempenhar efetivamente essa função. Vou dar uma puladinha aqui. Além disso, sua missão inclui a promoção da prática da palavra de Deus entre os enfermos e seus familiares, com a disseminação do evangelho do reino de Deus, de uma maneira que seja respeitosa com as políticas e diretrizes da instituição da saúde onde você atua. Essa abordagem equilibrada e compassiva para a capelania hospitalar é essencial para oferecer conforto espiritual e apoio àqueles que estão enfrentando desafios de saúde, contribuindo para seu bem-estar integral. O seu compromisso com essa causa é louvável e desempenha um papel importante no atendimento holístico aos pacientes. Então, a capelania hospitalar, a gente precisa, tanto a hospitalar, escolar e a capelania prisional, essas 3 capelanias, a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem o desejo de fazer esse trabalho. Quando surgiu a capelania prisional, nós tínhamos um grupo de irmãos e irmãs que tinham um grande desejo de falar do amor de Jesus Cristo para aqueles presos. Mas a gente ia sem capacitação nenhuma. Então, você imagina o tanto de coisa que a gente aprontava, né? Porque para você entrar no presídio, você não pode entrar com chave, você não pode entrar com celular, você não pode entrar com dinheiro, você não pode falar certas palavras, você não pode usar alguns tipos de roupa. E nós fazíamos tudo aquilo, a gente não sabia. Você ia com o dinheiro no bolso, ia com a carteira, a gente ia com chave, aos poucos. Aí depois o governo, ele ficou mais rígido, começou a exigir, aí parou. Aqueles irmãos que tinham desejo, que eram simples como nós, a gente não podia entrar mais, porque nós não tínhamos um projeto. Aí nós fomos forçados a sentar e fazer um projeto. Aí foi onde o pastor Hermes, que é do jurídico, nos falava assim: pastor Hermes, o projeto está aqui, o que eu consegui fazer foi isso aqui, é o bruto. Agora o preciosismo, dentro dos artigos,
o senhor que vai fazer. Ele dava risada, né? Falei, nossa, só. Eu falei, pastor, porque a igreja está barrada, a igreja não pode entrar, porque não tem projeto. A gente teve que sentar e fazer o projeto. Então, porque existe, ainda mais agora, os tempos que nós estamos vivendo, se você falar alguma coisa que você não prestar atenção, até mesmo na inocência, você é barrado. Teve uma professora que foi fazer um trabalho na Fundação Casa, e lá ela colocou a Bíblia no projetor. E teve uma palavra que passou lá, da Bíblia, que ela disse que aquela irmã, ela estava fazendo acepção, e estava, ela falou assim, olha, está ofendendo a população. E ela foi suspensa. Ela não falou nada. Sabe quando passa o projetor assim? A Bíblia passando assim, que ela pediu para colocar? E aí, até nisso a gente tem que prestar atenção, porque nós estamos numa instituição governamental, né? E a gente tem que pedir para Deus dar sabedoria. Não é, mas irmã, eu vou tampar o pecado. Não, não é isso. Mas eu preciso pedir direção do Senhor, e a gente senta entre nós, vamos estudar, o que a gente pode falar? Aí vamos mudar as palavras, vamos melhorar assim? Imagina uma vez, a gente está fazendo um culto lá na penitenciária de Santana, várias igrejas. Tem lugar que você vai, é 1 hora para promessa, é 1 hora para assembleia, 1 hora para batista, é 1 hora para os espíritas, cada um tem o seu horário. Mas existem lugares que o espaço ele é até grande, aí eles permitem entrar 9 instituições, tudo de uma vez. Imagine 9 instituições, 10 instituições, tudo junto. Aqui está a congregação, aqui está a assembleia, aqui estão os espíritas, aqui estão os católicos, próximo, né? Um espaço bem grande, cada um fica com a sua rodinha, seu círculo de pessoas. E ali uma vez a irmã foi falar da libertação dela, uma irmã da equipe, né? Uma irmã abençoada. Ela foi falar da libertação dela. Ela falou, olha, antigamente eu servia o adversário, hoje o Senhor me libertou, eu não adoro mais isso. E começou a falar. E a irmã da católica ali do lado parou e ficou, nossa, nós é do diabo, nós é. Gente, vocês imaginem a falta de ética, a gente precisa vigiar, a gente precisa respeitar a fé. E hoje você está dentro de uma instituição. Mesmo você não concorde, que você não aceite, tudo bom? Tudo? Mesmo que você não concorde, que você não aceite, gente, a gente tem que orar pelas pessoas. Então, são coisas simples, mas num testemunho você acaba perdendo, né? Imagine dentro de um hospital, se você não conhece as regras, o que a gente não vai fazer de coisas erradas. Só a graça de Deus. É importante, tem alguém da área da saúde aqui? Tem? Ela pode até falar, né? Se é da área da saúde? Porque existem várias regras, não é verdade? Na área, fazer uma visita no hospital, imagine. Você sair de um quarto para o outro, você ora em posição de mão para um, aí vai lá, põe a mão no outro, ora pelo outro, sai contaminando tudo. Olha só. Falta de conhecimento e saber que não pode, né? Está transmitindo vírus. Olha, ao invés de você espalhar Cristo, vai espalhar vírus. Misericórdia, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo. Depois vocês vão pegar a apostila de vocês vão ler. O capelão é um mensageiro da paz. Então o Senhor Jesus, Ele vai nos levar para esses lugares, para levar palavras de paz. E essas palavras de paz, ela vem através de Jesus Cristo. Olha só. A capelania hospitalar desempenha um papel vital ao autenticar e direcionar aos enfermos e seus familiares a encontrarem harmonia espiritual, tanto com Deus quanto consigo mesmo, o que pode facilitar a recuperação de sua saúde. Então, o Senhor, Ele nos usa através, da palavra, com muito cuidado, com muita sabedoria, levando ao enfermo a paz, a harmonia, não só para ele, mas a família. Quando uma pessoa está internada, principalmente paliativo, sofre
é o que está internado e sofre a família. Quando um preso está preso, sofre ele principalmente os seus familiares, não contando com a humilhação, né, com os apontar, a forma que a sociedade trata, enfim. O capelão, ele é um mensageiro da consolação. Tem aqui várias citações para vocês lerem depois, tá bom? O capelão é um mensageiro da esperança. Eu não vou ler tudo, porque vai ficar cansativo. Eu quero falar um pouquinho sobre a urbana. O capelão, ele orienta. O capelão transforma vidas, só os temas, tá? Para vocês lerem depois. O capelão é aquele que está sempre pronto para ouvir com paciência, ser verdadeiro em amor com aqueles que se sentem culpados, fornecendo orientação e perdão, ajudando-os a encontrar redenção e paz espiritual. O capelão, ele compreende, ele ministra a esperança, e o capelão, ele desempenha um papel fundamental ao farol de amor. Então, nós somos um farol de amor na vida de muitas pessoas que estão desesperançosas. E aqui nós temos alguns cuidados, anotado para vocês, alguns cuidados sobre as infecções hospitalares. Depois vocês leiam. Se nós formos inaugurar um hospital aqui nesse local, eu me comprometo, junto com o pastor, se o pastor Daniel autorizar, a gente fazer o curso online. Aí nós vamos sentar 2 horas, 3 horas, para a gente falar das regras mesmo. Olha, isso não, isso, cuidado assim. Trazer para vocês todas as orientações, para não chegar lá dentro e falar, ai, missionária, eu não sabia, ai, missionária, não me falaram. Porque é importante a gente conhecer. A Bíblia fala que a gente peca por não conhecer. Então, os riscos aqui de infecções hospitalares, depois vocês vão ler, né? O que não deve fazer, tem algumas orientações aqui, olha só, do que não deve fazer. Eu vou ler uma só. Por exemplo, isso aqui acho que a maioria das pessoas já até ouviram sobre isso. Obrigado, pastor. Contar histórias semelhantes de enfermidade com resultados negativos. Ai, minha mãe também passou por isso, né? Você vai ser difícil e tal. A minha mãe faleceu, então, né? Você vê, contando histórias tristes, ao invés de levar histórias de esperança, mesmo que você veja que está paliativo, mas traga esperança, traga fé. Não que você vai falar, prometer para aquela pessoa que ela vai ser curada. Isso não pode fazer, não pode acontecer também. A gente prometer a cura, né? A gente vai falar tudo segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Promover cultos nas dependências do hospital, respeitando as políticas e regulamentos. Então, no hospital existe o regulamento, existem as regras aonde você pode ministrar o culto e de que forma você vai ministrar. Uma vez eu estava orando, meu filho ficou internado, fui orar para uma criança, aí a médica falou, o que você está meditando aí em cima da criança? Eu estava orando, né, e acabei assustando a médica, ela não estava entendendo. Então, eles precisam saber, né, o que você está fazendo. Vai ter o seu horário, vai ter o seu dia, vai ter o seu coordenador, vai ter uma lista lá com o seu nome, você vai usar um uniforme, você vai usar um crachá, você vai aprender as regras, enfim. Né, fazer a missão é maravilhoso, mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Oração muito barulhenta no quarto do hospital. Manter a oração discreta e tranquila, para não perturbar outros pacientes ou o ambiente hospitalar em geral. Porque existem aquelas orações barulhentas, né? Que só a graça de Deus. Uma vez no presídio, na Fundação Casa, uma irmã nossa estava orando e lá existem várias salas. O pessoal do narcótico, o pessoal do Senai e a igreja. Estavam 3 salas, ao mesmo tempo fazendo as atividades. De repente, essa irmã começou a orar, sabe, bem alto, muito alto. E aí o choquinho subiu para saber o que estava acontecendo.
O que é o choquinho? São aqueles policiais preparados para rebelião. Quando acontece uma rebelião, eles já sobem para controlar a rebelião. E a irmã estava fazendo uma rebelião lá em cima na oração, sabe? Orando com o maior. E aí o psicólogo me chamou e falou, olha, conversa com a irmã e tal, né? E aí eu fiquei assim, um pouco brava com ela. E eu achei tão bonito a forma que o funcionário chegou em mim. Aí ele falou assim, olha, fala para a irmã, para ela baixar o volume, mas para ela não perder o fervor. Eu achei tão bonito, ele falou, porque apesar dela fazer aquelas orações altas, escandalosas, ele achava muito interessante o resultado, porque os meninos ouviam ela, e aqueles adolescentes que só a graça de Deus, que não respeita a mãe, não respeita pai, e ali ela, com aquela oração dela, aí o funcionário não tira ela, porque ele viu que eu fiquei brava, né? Eu levei bronca também, porque eu que treino, você não treinou direito, eu sou ovelha. E aí ele falou assim, olha, chama atenção, mas fala para ela não perder o fervor. Então isso é muito importante, né? Tem aqui também as visitações nas unidades de terapia intensiva, que é nas UTI, mas para você fazer uma visita religiosa na UTI, precisa ter orientação da equipe, né? Você acha que ora do lado de fora, tem o momento certo, enfim. É bem burocrático, então é importante que o coordenador do projeto passe essas regras para vocês. Lembrando que a gente deixou para vocês um manual de instrução, não que esse manual seja igual para todos os hospitais. Cada hospital tem as suas burocracias, as suas políticas, isso aqui apenas é um direcionamento. E no dia a dia vocês vão descobrindo outras coisas, aí vocês vão trazendo e vão se aperfeiçoando. Amém? Vocês terão, que horas que é? Pastor, quanto tempo tem para me poder... Então, vamos passar um pouquinho rapidinho da urbana. Eu vou passar para vocês, pastor, passa o manual para eles. Tá, aí quando vocês quiserem, que vocês tiverem certeza que vocês vão fazer a capelania hospitalar, nós vamos sentar juntos. E nós vamos treinar juntos. Aí nós vamos falar passo a passo, tipo de roupa, fala... a ética, a gente vai debulhar tudo isso. Porque se eu ficar lendo aqui pormenores, vocês vão dormir, vocês vão ficar cansados, e não vai ter efeito nenhum. Então a gente está falando só, assim, por cima, dizendo que aqueles que quiserem, a Igreja Adventista da Promessa está se capacitando. Nós não somos totalmente capacitados, até mesmo a capelania prisional, que nós estamos há 30 anos, nós ainda estamos aprendendo. Então, aqui nós estamos bebezinho. Então, nós vamos aprender um com o outro. Mas o manual da Adventista da Promessa, o bruto, já está aqui, ó, foi nós que fizemos. Tá bom? Pesquisamos. O pastor Abner, que é lá de Barretos, que já faz a capelania hospitalar todo dia, ele me ajudou também. Então, nós estamos gatinhando. E se vocês tiverem interesse, a gente vai aprofundar mais, tá bom? Para a gente não perder o tempo precioso de vocês e nosso. Eu vou colocar um vídeo para vocês da Késia. A Késia, ela é uma graça, ela faz capelania urbana, ela faz capelania no trem, no metrô, nas praças, em clínicas terapêuticas, enfim. E ela tem um testemunho, um tempo atrás, ela gravou um testemunho pequenininho. Vou colocar para vocês verem o que Deus fez na vida dela, do irmão dela, enfim. Coloca, por gentileza. A paz, amados, amadas, povo lindo de Deus. Meu nome é Késia Forte, hoje faço parte de um trabalho que é integrado a Missões Urbana e venho através dessa falar a todos vocês sobre o quanto é maravilhoso participar desse trabalho e ver os frutos crescendo a cada dia.
e vidas sendo abençoadas, mudadas e restauradas. Fico feliz pela amada irmã Solange, que me convidou hoje para estar aqui falando um pouco a todos vocês sobre esse trabalho maravilhoso que é o de Missões Urbana. Amados, isso torna um impacto muito grande quando nós começamos a executar. Tenho poucas experiências neste caminho e nós já estamos fazendo há alguns anos. E o que Deus tem feito através de vidas que estavam perdidas e o estrondoso que aconteceu sobre a vida deles. E hoje eles testemunham quão grande é esse Deus poderoso que pode mudar essas vidas e histórias. E estou hoje aqui para falar para vocês um pouco sobre o que eu vivi alguns anos atrás. Algo que nós começamos no nosso trabalho como Missões Urbanas dentro de lares. Estava eu ali na região de Osasco e me deparei com algo que ficou marcado pro resto da minha vida. E me falaram aquela noite: Kézia, nós vamos te levar até uma casa, só que nós não vamos adiantar nada. E quando eu me cheguei ali naquele lugar, era um quartinho improvisado, mal acabado, uma luz improvisada. E estava ali naquela cama um rapaz portador do vírus HIV. Já estava com os dias contados, muito magro, debilitado, não havia mais cabelo na sua cabeça. E a nossa reunião ali começou e os líderes olharam um para o outro e suspiraram e não sabiam o que ler. E daquele exato momento virou: Kézia, você está com a oportunidade. Eu abri a Bíblia, aquilo parece que escureceu tudo e não parecia ver as letras, e eu comecei a cantar um louvor. Este louvor falava assim: estou contigo, ó meu filho. E as pessoas olhavam um para o outro e falavam: estou contigo, o rapaz vai morrer. E quando nós entramos no refrão do louvor, ele falava: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Naquele exato momento uma unção desceu, uma luz apareceu e tomou conta daquele ambiente. Começamos a falar em línguas. Aquele rapaz que estava deitado havia semanas que não se levantava, muito debilitado, se levantou e se prostrou-se de joelhos sobre aquela cama. A glória de Deus desceu. Finalizou a reunião, todos abraçamos, saímos. Passou umas semanas depois, 6 meses depois, resumindo, 6 meses depois, estava adentrando pela lateral da minha igreja, vi um rapaz lá na frente falando um testemunho muito forte, que Deus entrara no seu sangue, já havia passado pelo livro Ribas, repetido os exames e não tinha mais nada, não constava mais nada. Resumindo esta história, se passaram 15 anos depois. Estava eu a convite de uma igreja para louvar a Deus. E quando eu chego lá, o pastor: você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Aquele dia, naquele quarto ali, tudo marcou. O ML de Osasco estava me esperando, mas Deus mudou a minha história. Eu me lembro daquele louvor, no livro de Colossenses, o que você leu. Deus me curou. Hoje eu sou um homem casado, tenho 2 filhas lindas e sou pastor dessa igreja. Amados, o que Deus pode fazer através da sua vida, é você mesmo. Você é um escolhido de Deus para fazer missões. Talvez muitos dizem para você: não tem resultado. Missão urbana não tem retorno. É um absurdo isso. É a voz do inimigo. Comece a executar hoje. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, o retorno que isso vai trazer e bênção de vidas que vão ser abençoadas. E vai compartilhar junto conosco dentro das nossas igrejas. É isso que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Nós temos feito um trabalho hoje, atualmente já faz 2 anos e 2 meses, dentro dos trens, das linhas da CPTM da Grande São Paulo. E ali nós temos falado da grandeza de Deus. Chegamos ali e falamos um resumo de 5 minutos, ministrando sobre esse poder de Deus maravilhoso. Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ali vidas são impactadas, nós vemos um chorar, o outro refletir.
outro que aceita Jesus. Louvamos um louvor que Deus nunca desiste de nenhum de nós. Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mãos. Esse amor maior cresceu dentro de mim quando há 10 anos atrás o meu irmão, o meu sangue entrou no mundo das drogas. Entrou no mundo do crack. Para a medicina diz que é uma ida sem volta. Somente a morte. Quantas famílias neste exato momento estão chorando por um filho que morreu por causa de droga? Um traficante que matou por causa de droga. Neste exato momento, uma vida que partiu por causa de droga, uma overdose de droga. Nos deparamos nessa situação com o meu irmão. E ali luta, clínicas de recuperação. Passou-se mais de 10 casos de recuperação. E a última, recentemente, ele ficou 6 meses. Estava indo para o seu 7º mês, um teste de volta para casa, para ver se ele estava apto a voltar, se integrar novamente a essa sociedade. Não é fácil, drogas. Muitas vidas estão morrendo. E nós fazemos parte dessa nova geração de escolhidos, de soldados de Deus, para fazer missão urbana, com todo amor e carinho, para ganhar vidas, para ganhar almas para o reino de Deus. Deus escolheu você, viu? Você é um profissional apto, viu? Apto para esta obra. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim e a nós. E o nosso resultado maior será a coroa que nós vamos receber do nosso Pai Celestial um dia. Isso aqui tudo vai se findar. Haverá gritos de quem ficar, mas nós estaremos nas mansões celestiais, adorando a Deus. Aleluia. E Deus te chama, viu? Nesta tarde, Deus te chama, meu amado, nesta noite. É um impacto, viu? Para fazer missões. E receba um abraço de Deus sobre a sua vida. Meu muito obrigado. Um abraço a todos. Glória a Deus. Que bênção, né? Ela é de uma outra denominação, mas ela fez parte da capelania prisional um bom tempo. E ela trouxe ali para a gente a experiência, a ousadia, sabe, de pregar no trem, de pregar no metrô, nas praças. Não tem vergonha, sabe? Uma coisa assim tão maravilhosa. E ela deixou essa mensagem para nós, promessistas, que nós possamos seguir, né, o que o Senhor Jesus tem nos chamado nesta noite. Eu gostaria muito de falar sobre um pouco mais da capelania urbana, mas o pastor falou que já tinha 10 minutos, já está encerrando, né, pastor? Eu sou assistente social e nós temos também algumas orientações sobre direitos sociais, né? É tanta coisa, a igreja precisa tá buscando esse conhecimento. Por exemplo, você vai fazer a capelania urbana, principalmente a urbana, você vai se deparar muito com pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em estado de extrema pobreza. E a igreja não vai dar conta de dar assistência para todas essas pessoas, né? Então, se você tiver conhecimento do mínimo sobre os direitos sociais que estão lá na Constituição, você vai transmitir para essas famílias. Você vai falar de como ela ter acesso ao cadastro único. Você vai falar para essa família que o cadastro único, ele tem são vários benefícios que você consegue através do cadastro único, que uma família que não tem cadastro único, ela não vai conseguir o leite lá na creche, o idoso não vai conseguir também o leite, o idoso não vai conseguir o BPC. O que é o BPC? Alguém que sabe? O benefício de prestação continuada,
que é conhecido como LOAS. O LOAS, o pessoal, a maioria dos idosos conhece como LOAS, né? O LOAS é a lei e o BBC é o benefício. Então, é benefício de prestação continuada. O LOAS é a lei orgânica da assistência social. E esse benefício é para pessoas com 65 anos que não têm nenhuma renda, que ninguém em casa esteja trabalhando, que não tenha renda nenhuma. Então, esse idoso, ele tem direito de um salário mínimo. Mas se esse idoso não tiver o cadastro único, ele não vai conseguir. Então, nós temos a obrigação de saber o básico, para poder estar orientando os nossos idosos, aqueles que estão em vulnerabilidade. Porque tem aqueles que têm, né, uma aposentadoria, tem o auxílio da família, enfim. Mas existem aqueles que não têm. Existe também o NCI, lá em São Paulo a gente conhece como NCI, que é o Núcleo de Convivência do Idoso. Às vezes a família vai trabalhar, o idoso passa o dia inteiro em casa, entra em depressão, tristeza absoluta, não é verdade? Aí você conhecendo, fala, olha, vai lá, faz o cadastro único no CRAS, aí você pode passar o dia, tem dança, tem artesanato, tem a pintura, é ótimo, é bom, tem esses benefícios, mas a gente não sabe, aí a gente não desfruta. Tem também o CCA, não sei como é que é chamado aqui, que é o Centro de Convivência para Criança. A mãe sai para trabalhar, as crianças ficam na rua, mas tem o CCA, ela tem o cadastro? Tem. Então, põe lá no CCA. Né? Precisava ter uma pessoa na igreja para fazer esse levantamento. Vai fazer, por exemplo, um culto para uma família, grupo familiar, aí já faz um mapeamento do bairro, procura saber o que tem aqui nesse bairro. Tem um núcleo para o idoso, tem o CEDESP, que é curso profissionalizante para adolescente, gratuito, com certificado. Olha só, gratuito, de contabilidade, de designer, vários cursos de eletricista. Então, e pessoas também que vêm de outros países, né, haitianos, que às vezes estão aí sem emprego, sem orientação, venezuelano, para estar orientando essas pessoas. A gente sabe que existem aquelas pessoas que, quando começam a receber o Bolsa Família, se acomodam. A gente sabe tudo isso, mas a gente sabe também que tem aquelas pessoas que precisam de verdade e que precisam de mim, de você, para estar orientando. Um estudante também, mesmo ele tem lá o valor da renda, mas, por exemplo, vai fazer uma faculdade, ele precisa do passe livre. Passe livre você não vai pagar nada de passagem, mas tem que ter o cadastro único, senão você não consegue. O ID Jovem, que até acho que 25 anos, você pode viajar, o jovem até essa idade, ele vai para outros estados. Então, tudo isso contribui, às vezes a gente deixa de desfrutar, porque a gente não tem conhecimento e não busca o acesso. Por exemplo, cesta básica. Quem é cadastrado, está passando por muita dificuldade, tem direito até de 3 cestas básicas no ano. Mas aí você vai passar pelo atendimento social, e aí a assistente social vai avaliar as condições, para não virar um hábito, né? Porque as pessoas, isso aí se chama assim, benefício eventual. Então, ela analisa. Porque tem pessoas que se acomodam e dizem, eu tenho direito de ter 3 cestas básicas no ano. Mas não é 3. Se ali no momento a pessoa está passando realmente por aquela dificuldade, aí ela fica no acompanhamento PAIF. Tem um acompanhamento que o município, ele atende e vai acompanhando aquela família. A criança na creche, que não tem vaga, porque tem mães que não conseguem. Tem mães que são bem espertinhas. Chega lá na creche, vai para cima, luta pelos seus direitos e consegue. Existem outras que não conseguem. Aí você vai lá, você orienta, faz o cadastro. Marca um atendimento social. Se vocês verem que a pessoa tem, assim, muito humilde, muito simples, marca um atendimento social. Procura saber na cidade, lá em São Paulo é 156. Você liga, quero um atendimento social para uma família assim, assim. Aí a mãe vai lá, ou o pai vai lá, a assistente social vai acompanhar durante 6 meses.
Aí, durante aqueles 6 meses, eles vão ter a garantia dessas 3 cestas básicas, eles vão ter a creche da criança, um psicólogo no CAPES, encaminhamento para o CAPES. E aí a igreja desconhece de tudo isso. A igreja fica sufocada, porque nós não temos condições, às vezes, financeiras de atender toda essa demanda. E o município, é a obrigação deles, e é um direito nosso, né, de nós desfrutarmos desses direitos também. Então, existem muitos benefícios, muitas orientações para vocês. O plano funerário, se a pessoa tem o cadastro único e não tem condição de fazer lá o funeral, a prefeitura, ela paga, sabia? Eles pagam. Mas existem irmãos que não sabe, aí, né, vai ter que pagar. Chega lá o boleto, quase R$1.000, ou até um pouquinho mais, vai ter que pagar. Tem também lá o INSS para dona de casa, que é um valor pequenininho, porque, gente, quantos de nós deixamos de pagar o nosso INSS, né? Porque, vai deixando, mas existe essa possibilidade também, tem um valor bem mínimo, mas você não pode ter renda. E tudo essas dúvidas, teve dúvida? Agenda, tem assistente social do município que vai estar atendendo vocês. E é importante fazer o cadastro único, tá bom? Para o bilhete único, né? O passe livre, para muitas outras coisas, para o NCA, para o CEDESP, enfim, que são esses locais, essas instituições, que vai até, às vezes, serve para a gente também. Quando eu fiz a faculdade, o valor do meu salário me dava direito do passe livre. Eu não paguei durante 4 anos. Eu não paguei a passagem, nem metrô e nem ônibus, então. E também tem o idoso, aquele bilhete interestadual, que ele viaja para outro estado, vai para Bahia, vai para São Paulo. Olha que belezinha, né? Se não tiver o cadastro único, não consegue. Vocês entenderam a importância do cadastro único? É importante, tá bom? Nós vamos encerrar fazendo uma oração. E antes disso, eu queria perguntar se vocês querem fazer alguma pergunta. Foi muito cansativo. É pouco tempo, né? Para fazer essas palestras, é no mínimo 2 dias. Não dá para... Mas é só para que vocês saibam que existem, né, esses direitos e que vocês saibam que a Igreja Adventista da Promessa se preocupa com essas causas. E nós estamos aí aprendendo com Cristo, aprendendo também com a sociedade, nos capacitando para a gente ofertar o nosso melhor para o Senhor. Fique à vontade. Vocês têm alguma proposta ou algo já no planejamento que assiste orfanato, criança? Eu fui funcionária de abrigo por muitos anos, né? Então, tanto em CRECA, que antigamente era chamado como CRECA, que era bem pesado, crianças que vinham lá da Cracolândia, que lá em São Paulo é bem complicado, né? E agora se tornou abrigos, né? A gente, se vocês precisarem de alguma orientação, a gente consegue alguma orientação, sim. Nós fazíamos, eu era funcionária, então eu levava o grupo de louvor, os tecladistas, quarteto, 15 anos das crianças. Uma vez nós levamos as nossas crianças para a casa do Álvaro, que ele era jogador da seleção brasileira. Deus preparou, não pergunta como. Deus enviou uma irmã de uma outra igreja, e aí ela falou assim, eu quero fazer uma doação para o abrigo. Aí eles adotaram todas as nossas crianças, e ela disse assim, olha, a nossa igreja quer dar um dia assim especial para essas crianças. Aí pegamos lá os carros, eles mandaram tudo. Voluntários, para nos ajudar. Pegou aqueles voluntários, aí a diretora deixou a gente ficar 3 dias na casa do Álvaro. 3 dias. Foi maravilhoso. Foi assim, glorioso. Aquelas crianças tiveram aquelas piscinas de bolinha. Eu tenho foto, viu? Tirei foto, lógico, não podia perder, né? Tiramos foto de tudo. Eles ofertaram, o Cacá, olha só, gente, pensa, o Cacá ofertou para a gente o churrasco. Não é Deus, não é bom? Olha só, vocês coloquem a mão no arado, que Deus prepara o restante.
Deus prepara tudo. E aquelas crianças foram tão bem acolhidas, todas receberam presentes, sabe? E a gente continuou em outros locais fazendo esse trabalho com as crianças em abrigo. Lá em São Paulo nós temos vários abrigos que nos recebem, vários. Se vocês quiserem fazer aqui, a gente tenta entrar em contato, dar o primeiro passo com vocês, dar uma orientação. Não é muito difícil, mas existem regras também. Porque imagine você chegando num abrigo de criança, por que você está aqui? Perguntar para a criança, cadê sua mãe? Gente, a criança sofreu uma violência em casa. Uma vez eu falei para o menino, vem cá que a tia vai te dar um abraço. A gente tem um amor muito grande por você. Ele falou, tia, eu não acredito no amor. Criança de 4 anos. Eu não acredito no amor, tia, porque ele apanhava do pai, apanhava da mãe, criança que foi violentada. E teve uma outra menina que a gente orava com ela, olha, o pai do céu vai abençoar, o pai do céu, não sei o quê. O pai dela violentou ela. Como é que você vai falar para ela que que pai é esse? Ela não acredita em pai. Então, olha só, gente, não é simples você falar o pai do céu, o papaizinho do céu. Imagina, ela odiava pai. Nome pai para ela tinha repúdio. Então, olha como é importante a gente saber, porque no dia a dia a gente acaba aprendendo, sabe, convivendo com eles. E aí, depois de um bom tempo, eu estava entrando no quarto, eu trabalhava à noite, que eu cheguei assim no quarto, aquela criança em cima da beliche, ele se jogou no meu pescoço, falou, tia, eu te amo. Ai, gente, eu quase morri do coração, né, porque uma criança que falou que não acreditava no amor, que amor não existe, te abraçar e falar, tia, eu te amo. Mas a gente conquistou com o tempo, né? Então, vocês podem fazer a capelania no abrigo, vocês podem fazer, olha, falar com a diretora, nós gostaríamos de ir, passar uma tarde com as crianças, aí a gente vai levar alguns docinhos, algumas guloseimas para todos, não é só para 1, 2, 3, para todos, e aí vocês podiam separar, olha, vamos levar 3 educadores, um fica com os bebezinhos, outros ficam com os médios, outros com maiorzinho. Porque imagine uma menina de 17 anos, não vai querer ficar com a criança de 4 anos. E aí, numa vez, a gente fez um trabalho assim, uma roda de conversa com as adolescentes. Aí, depois, a gente fez um momento com as crianças médias. Então, para cada idade, você levar uma atividade, mas coisa gostosa, não precisa ser atividades assim, pesadas, porque eles têm escola todo dia, né? Então, você vai lá para levar um momento assim, de convivência mesmo, de lazer para eles, sentar no chão com eles, comer uma pipoca, preparar um filme. Uma vez foi uma igreja, eu era funcionária, foi uma igreja lá no abrigo, e aí quando essa igreja foi embora, eu não acompanhei, não deu para acompanhar, eu fiquei cuidando das minhas crianças e a outra educadora das outras crianças. Quando essa igreja foi embora, as crianças falaram assim, tia, nós vamos ajudar a lavar a louça, a gente vai ajudar a lavar o banheiro, a gente vai dobrar as roupas, tia, nós vamos fazer tudo o que precisar. Tia, tudo que você precisar, nós vamos fazer, tia. Nossa, as crianças estavam impactadas com a mensagem. Aí depois a gente foi descobrir, falaram que se não obedecesse, ia para o inferno. Oh, judiação. Gente, que pecado. Olha só que falta de sabedoria. As crianças tudo petitico assim, pequenininha, nós vamos lavar louça. Tia, você quer que a gente dobra a roupa? Tia, o que você quer que a gente faz? Oh, gente, não é absurdo? Levou mensagens falando sobre o fim do mundo. As crianças ficaram desesperadas, todas convertidas de uma vez só. Na raça. Então, irmã, existem vários tipos de capelania. Aquilo que for preciso, necessário, que estiver do nosso alcance, nós estamos à disposição de vocês, amém? Mais alguém quer falar alguma coisa para nós encerrar? Amém? Aí o pastor Daniel vai ficar como referência, tá bom, pastor Daniel? Aí eles querendo fazer hospitalar, a gente senta, mesmo online, a gente vai debulhando. Se for no abrigo, tiver no meu alcance, a gente vai debulhando. A escolar, a gente vai fazendo juntos. Tá bom? Porque cada estado, município tem as suas
diferenças, suas políticas locais, além daquela política geralzona, amém? Eu vou convidar o pastor Marcelo, né, para ajudar a gente aqui numa oração, tá bom? Está cansado? Queima, Jesus. Pastor, o senhor ora por nós, aí depois o pastor Daniel, para fazer aqui o encerramento. E depois vamos fazer uma foto bem legal aqui na frente? Vamos? Amém, glória a Deus. Paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então tá bom, glória a Deus. Meus queridos, de fato, estou bem cansado mesmo, estou quase cochilando aqui, mas eu vi que não é só eu olhei para trás e tem um pastor aí que eu vi que estava meio cochilando também. Ele cochilou e esqueceu. Mas assim, capelania é algo muito bom. Até poucos dias agora, eu tive uma live com o pastor Rodolfo, a gente falando sobre capelania, não sei se vocês viram, se não viram, entra lá no Instagram do pastor Rodolfo, eu acho que ainda está no Instagram ou no Facebook, não sei o certo, mas assim, capelania é algo muito bom. Eu fui pego de surpresa, fui para Janaúba, tinha o trabalho, então eu fui forçado a participar de capelania. De início foi por força. Mas agora, independente se eu estiver em Janaúba ou qualquer outro lugar, eu quero exercer capelania, porque eu sei o quanto Deus pode nos usar lá, seja no presídio, seja em hospital. Como vocês aqui, pelo visto, não têm muito desejo de ir para o presídio, né? Nem preso e muito menos para fazer capelania. Mas eu vi assim que dá para perceber que vocês têm um pequeno interesse aí por capelania hospitalar e urbana. O povo esperto. Mas assim, dá para... Saiba de uma coisa, eu só quero resumir aqui que eu vou orar, que me deram a oportunidade para orar e não para falar. Deus pode usar a sua vida, tá? Independente de qual for a capelania, Deus pode usar a sua vida. Seja capelania urbana, seja capelania prisional, seja capelania hospitalar, seja capelania escolar, seja capelania empresarial, seja capelania no orfanato. Se você pesquisar, você vai ver que tem inúmeras capelanias. Eu tenho até um link, depois eu envio, pastor, aquele que eu compartilhei com a senhora. Eu fiz capelania agora, recentemente, 180 horas, se eu não estiver enganado, de capelania, paguei para isso. Então, assim, além do curso que eu já havia feito, e deu para abranger muita área que eu nem sabia que existia capelania, e talvez você que exerce, tem a sua profissão, talvez você pode exercer capelania lá no seu serviço, lá na sua empresa, na empresa que você trabalha, enfim, é muita coisa. Só diga eis-me aqui. Eu acho que só o fato de você estar aqui significa que você está interessado em saber sobre capelania. Eu não acredito que vocês vieram